Existe um momento na vida de todo ser humano onde o silêncio se torna ensurdecedor. Um momento onde ficamos sozinhos com nossos pensamentos, nossos medos, nossas dúvidas mais profundas. E é justamente nesses momentos de solidão que as batalhas mais intensas acontecem. Não com espadas ou escudos, mas dentro da nossa própria mente e coração. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e negligenciadas dos evangelhos. Uma história que não fala apenas sobre Jesus, mas sobre cada um de nós. Uma história sobre tentação, resistência e a força invisível que nos sustenta quando tudo parece perdido. Imagine o cenário. Jesus acabara de ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Os céus se abriram, uma voz trovejou, declarando que ele era o Filho amado de Deus. E o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Foi um momento de glória divina, de confirmação celestial, de pura manifestação do poder de Deus. Qualquer um esperaria que, após esse evento extraordinário, Jesus iniciasse imediatamente seu ministério público, curando enfermos, pregando nas sinagogas, reunindo multidões. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, o Espírito Santo o conduziu para o lugar mais improvável possível, o deserto da Judéia. O deserto, um lugar árido, brutal, sem vida, onde o sol queima a pele durante o dia e o frio penetra os ossos durante a noite. Onde não há água, não há comida, não há conforto. Apenas pedras, areia e o vento uivante que parece sussurrar segredos antigos. Jesus ficou ali por 40 dias e 40 noites. 40 dias sem comer. 40 noites enfrentando o frio cortante. Completamente sozinho, ou quase sozinho. Porque no deserto, Jesus não estava apenas jejuando e orando. Ele estava sendo testado. Estava enfrentando uma batalha invisível que determinaria o curso de toda a humanidade. E aqui está a verdade que muitos não percebem. Jesus não foi ao deserto por acidente. Ele não se perdeu no caminho. O próprio Espírito Santo o levou até lá. Deus, em sua sabedoria infinita, sabia que antes de Jesus começar sua missão de salvação, ele precisava enfrentar o inimigo cara a cara. Precisava demonstrar que era possível resistir à tentação, que era possível permanecer fiel, mesmo quando tudo dentro de você grita por alívio, por conforto, por uma saída fácil. Porque a tentação não é apenas sobre fazer escolhas erradas. É sobre quem nós realmente somos, quando ninguém está olhando, quando não há plateia para impressionar, quando é apenas você, suas fraquezas e a voz que sussurra que você merece mais, merece agora, merece sem sacrifício. Nós todos conhecemos esse deserto. Talvez o seu não seja feito de areia e pedras, talvez seja feito de solidão em um apartamento vazio, de noites insones lutando contra vícios que prometeram liberdade, mas trouxeram correntes, de decisões financeiras desesperadas quando as contas se acumulam, de relacionamentos que testam cada fibra moral do seu ser. O deserto tem muitas formas, mas uma coisa permanece constante. É no deserto que descobrimos quem realmente somos. E é no deserto que as batalhas mais importantes são travadas. Batalhas invisíveis aos olhos humanos, mas que ecoam na eternidade. 40 dias. Tente imaginar. Quando foi a última vez que você ficou sem comer por um dia inteiro? Algumas horas já são suficientes para nos deixar irritados, fracos, obcecados com comida. Agora, multiplique isso por 40. O corpo de Jesus estava no limite absoluto da sobrevivência humana. Cada pensamento provavelmente girava em torno de comida. O estômago não apenas roncava, ele doía, as forças se esvaíam, a visão ficava turva, e foi exatamente nesse momento de máxima vulnerabilidade física que o tentador apareceu. Satanás não é estúpido, ele é estratégico, calculista, paciente. Ele esperou o momento perfeito. Não atacou Jesus quando ele estava forte e preparado. Atacou quando Jesus estava exausto, faminto, fisicamente debilitado. E a primeira tentação foi brilhante em sua simplicidade.
Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Parece razoável, não é? Jesus tinha o poder. Ele estava morrendo de fome. Não seria pecado alimentar-se. Não seria errado usar seus dons divinos para sobreviver. Mas havia algo muito mais profundo acontecendo ali. A tentação não era sobre comida. Era sobre confiança. Era sobre quem Jesus confiaria para suprir suas necessidades. Satanás estava dizendo: você não precisa esperar por Deus. Você não precisa depender do Pai. Você tem poder. Use-o. Cuide de si mesmo. Por que passar fome quando você pode resolver isso com uma palavra? Era a tentação da autossuficiência. A mentira sedutora de que não precisamos de Deus quando temos recursos próprios. E Jesus, com os lábios rachados e o corpo fraco, respondeu com uma verdade que atravessa milênios. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa resposta é revolucionária. Jesus estava dizendo que há uma fome maior que a física. Há uma necessidade mais profunda que a do estômago. Há algo em nós que clama por propósito, por significado, por conexão com o divino. E essa fome só pode ser saciada pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pela vontade de Deus. Quantas vezes nós tentamos preencher vazios espirituais com soluções materiais? Achamos que mais dinheiro trará paz, que um novo relacionamento trará completude, que conquistas profissionais trarão satisfação. E descobrimos, repetidamente, que a fome permanece, porque estamos alimentando o corpo quando é a alma que está faminta. Jesus nos ensinou algo fundamental naquele deserto escaldante. Obedecer a Deus é mais importante que conforto pessoal. Confiar no timing de Deus é mais sábio que agir por impulso. E permanecer fiel aos princípios divinos, mesmo quando custa caro, é o único caminho para a verdadeira liberdade. A primeira batalha foi vencida, mas o inimigo estava apenas começando, porque quando uma estratégia falha, ele sempre tem outra. E a próxima seria ainda mais sutil, ainda mais perigosa. Envolveria não a negação de Deus, mas a manipulação da própria palavra de Deus. E é aí que a batalha se torna verdadeiramente invisível. A segunda tentação é talvez a mais perturbadora de todas. Satanás levou Jesus ao ponto mais alto do templo em Jerusalém. Imagine a cena. Centenas de metros acima do solo, o vento soprando forte, a cidade se estendendo abaixo como um tapete de vida humana. E ali, naquele lugar sagrado, o inimigo fez algo que muitos não esperariam. Ele citou as Escrituras. Isso mesmo. O pai da mentira usou a palavra de Deus como arma. Se você é o Filho de Deus, atire-se daqui para baixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Essa é a tentação mais perigosa de todas. Não é a negação óbvia do mal. É o mal disfarçado de bem. É a distorção da verdade. É pegar algo sagrado e torcer seu significado para justificar o que queremos fazer. Satanás estava dizendo: olha, até a Bíblia diz que Deus vai te proteger. Então prove. Prove para você mesmo. Prove para todos. Se jogue, e quando os anjos te pegarem, todos saberão quem você é. Era uma tentação à arrogância espiritual disfarçada de fé. Era a tentação de forçar Deus a agir segundo nossa vontade, de testar Deus ao invés de confiar nele. E Jesus, mais uma vez, respondeu com as Escrituras, mas não com qualquer versículo, com o versículo certo, no contexto certo, com o entendimento correto. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus desmascarou a manipulação. Ele mostrou que conhecer a Bíblia não é suficiente. Até o diabo conhece a Bíblia. O que importa é conhecer o coração de Deus. É entender o espírito por trás das palavras. É saber que fé verdadeira não é forçar Deus a provar seu amor. É confiar nele mesmo quando não há provas visíveis. É obedecer mesmo quando não entendemos completamente.
Quantas vezes nós fazemos exatamente o que Satanás tentou fazer com Jesus? Pegamos versículos isolados para justificar o que já decidimos fazer. Usamos a religião como desculpa para nosso egoísmo. Dizemos, Deus quer que eu seja feliz, para justificar decisões que sabemos serem erradas. Torcemos a verdade até que ela se encaixe em nossa narrativa. E chamamos isso de fé. Mas não é fé, é manipulação. É tentar fazer Deus dançar conforme nossa música. E Jesus nos mostra que isso não é relacionamento com Deus. É rebelião disfarçada de religiosidade. Se você está ouvindo isso e sentindo que essas verdades estão tocando algo profundo em você, se está percebendo batalhas invisíveis na sua própria vida, eu quero te pedir algo. Deixe um like neste vídeo, não por mim, mas como um ato de compromisso com sua própria jornada espiritual. E se inscreva no canal, porque vamos continuar explorando essas verdades transformadoras que a religião superficial não quer que você conheça. Agora, vamos para a tentação final, a mais ousada, a mais reveladora, aquela que expõe o verdadeiro objetivo por trás de todas as tentações. A terceira tentação foi diferente. Satanás parou de ser sutil. Ele mostrou sua verdadeira face e seu verdadeiro desejo. Ele levou Jesus a um monte altíssimo e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Imagine a visão: impérios poderosos, cidades magníficas, riquezas inimagináveis, poder absoluto. Tudo o que a humanidade sempre desejou ali, diante dos olhos de Jesus. E então, Satanás fez sua oferta final. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ali estava a verdade nua e crua. Todas as tentações, no fundo, são sobre adoração, não sobre comportamento, não sobre regras, mas sobre quem ou o que nós colocamos no centro de nossas vidas. Satanás não queria apenas que Jesus pecasse. Ele queria ser adorado. Ele queria que Jesus reconhecesse sua autoridade. E ele estava disposto a oferecer tudo em troca disso. Porque Satanás sabe uma verdade fundamental. Quem controla sua adoração, controla sua vida. O que você adora determina quem você se torna. A quem você se curva define o rumo do seu destino. E repare na oferta. Satanás estava oferecendo a Jesus exatamente o que ele veio buscar: os reinos do mundo. Jesus veio para ser rei. Veio para estabelecer seu reino, mas o caminho de Deus para isso passava pela cruz, passava por sofrimento, rejeição, humilhação e morte. Satanás estava oferecendo um atalho. Por que passar por tudo aquilo? Por que sofrer? Você pode ter tudo agora, sem dor, sem sacrifício. Apenas se curve diante de mim por um momento. Era a tentação do atalho. A tentação de alcançar objetivos certos por meios errados. A tentação de comprometer princípios para obter resultados. A resposta de Jesus foi imediata e contundente. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não houve hesitação, não houve negociação. Jesus estabeleceu a linha que não pode ser cruzada. A adoração pertence apenas a Deus. Não importa o que seja oferecido em troca, não importa quanto sofrimento poderia ser evitado, não importa quão razoável pareça o compromisso. Há coisas que não estão à venda, há princípios que não podem ser negociados. E nossa lealdade a Deus é absoluta ou não é nada. Essa é a batalha que todos nós enfrentamos diariamente. Não com um diabo de chifres vermelhos nos oferecendo contratos, mas com escolhas sutis que nos pedem para curvar um pouquinho nossos valores. Com oportunidades que exigem apenas uma pequena concessão ética. Com relacionamentos que pedem que coloquemos algo ou alguém acima de Deus. E cada vez que dizemos sim a essas pequenas idolatrias, estamos nos curvando diante de outro altar. Estamos adorando outro Deus. E lentamente, imperceptivelmente, nos tornamos escravos daquilo que adoramos. Jesus venceu porque ele sabia uma verdade fundamental. Não existe atalho para o propósito de Deus.
Não existe caminho fácil para o destino verdadeiro. Não existe glória sem cruz, não existe ressurreição sem morte, e não existe vitória sem batalha. O deserto não foi um desvio no plano de Deus, foi parte essencial dele, porque foi ali que Jesus demonstrou que ele era digno de ser nosso Salvador. Não apenas porque tinha poder divino, mas porque escolheu usar esse poder apenas de acordo com a vontade do Pai, mesmo quando custou tudo. Depois da terceira tentação, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que o diabo o deixou. A batalha terminou. Jesus havia vencido e imediatamente anjos vieram e o serviram. Aqueles mesmos anjos que Satanás havia mencionado cinicamente agora apareciam, não porque Jesus os forçou, mas porque ele confiou. Eles trouxeram alimento, conforto, força. Deus proveu exatamente no momento certo, não quando Jesus exigiu, mas quando ele precisou. Não segundo o cronograma humano de conveniência, mas segundo o timing divino de perfeição. Mas a verdadeira vitória foi muito maior do que apenas Jesus resistindo à tentação. Aqueles 40 dias no deserto reverteram 40 anos de fracasso. Quando Israel saiu do Egito, eles vagaram no deserto por 40 anos. E naquele deserto, eles falharam repetidamente. Reclamaram da falta de comida, testaram a Deus exigindo sinais, adoraram um bezerro de ouro quando Moisés demorou no monte. Em cada ponto onde Israel falhou, Jesus triunfou. Ele foi o Israel fiel que a nação nunca conseguiu ser. Ele foi o filho obediente que Adão não foi. Ele foi o humano que resistiu onde toda a humanidade havia caído. E aqui está a verdade mais linda de todas. Jesus não venceu aquela batalha apenas por ele mesmo. Ele venceu por você, por mim, por cada pessoa que já sentiu o peso esmagador da tentação e pensou que não havia esperança. Jesus entrou no deserto como nosso representante. Ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, sentiu as mesmas fraquezas que sentimos, experimentou a mesma pressão que experimentamos. E ele venceu, não porque era mais fácil para ele, mas porque ele escolheu confiar absolutamente no Pai, mesmo quando tudo dentro dele gritava por alívio. Isso significa que quando você está no seu deserto, você não está sozinho. Quando a tentação parece irresistível, há um caminho de escape. Quando você sente que já falhou tantas vezes que não há mais esperança, lembre-se, a vitória de Jesus é creditada a você. Você não precisa vencer por suas próprias forças. Você vence através dele. Você resiste através da força dele. Você persevera através da graça dele. As batalhas invisíveis que você enfrenta, Jesus já as venceu, e ele oferece essa vitória gratuitamente a todos que confiam nele. A tentação no deserto nos ensina que a vida espiritual não é sobre nunca enfrentar batalhas. É sobre saber que em Cristo já temos a vitória. Não é sobre nunca sentir fome, solidão ou fraqueza. É sobre encontrar em Deus o sustento que vai além do físico. Não é sobre nunca ser tentado, é sobre ter armas espirituais para resistir. A palavra de Deus, a oração, a comunhão com o Pai, a determinação de adorar apenas a Ele, não importa o custo. Essas são as armas que Jesus usou, e são as mesmas armas disponíveis para nós hoje. Então, se você está enfrentando o seu próprio deserto agora, quero que saiba, esse deserto tem propósito, essa batalha tem significado, esse sofrimento não é em vão. Deus não te abandonou, Ele te levou ali assim como levou Jesus, não para te destruir, mas para te fortalecer, não para te fazer falhar, mas para te preparar para vitórias maiores. E quando você sair desse deserto, e você vai sair, você não será a mesma pessoa. Você será mais forte, mais sábio, mais dependente de Deus e menos confiante em si mesmo. E essa é a verdadeira vitória. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não deixe de assistir nosso próximo vídeo
onde vamos explorar o que aconteceu imediatamente depois do deserto, quando Jesus começou seu ministério com um poder e uma autoridade que deixaram todos perplexos. A batalha invisível foi vencida. Agora, o mundo estava prestes a ver as consequências dessa vitória. E nada seria como antes.